Boa noite, boa noite. Deixa eu botar o título aqui. O pessoal tá chegando. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, né, aproveite e se inscreva no canal, né? Dê o seu like para ficar exatamente por dentro, né, dos próximos vídeos, né? Quero dar boas-vindas a todos aqui no Instagram e também no YouTube. Se você já viu os outros vídeos, né? Quer dizer, se você não viu os outros vídeos, é importante que você veja, né? Nós falamos aí foram 13 capítulos. Avançamos bem no livro do Apocalipse. Hoje é o capítulo número 14. Capítulo bem interessante também, como todo livro é, né? Então quero só reforçar, você que não conhece meu canal do YouTube, tá vendo aqui no Instagram, acessa lá Daniel De Luca, tá bom? E também tem o meu site, né? Dei uma renovada no blog, é só colocar lá cafécomdeluca.wordpress.com, tem o meu site também, tem alguns textos lá antigos e a gente está renovando estes textos também, né? E esse vídeo vai ficar salvo aqui no meu IGTV e a semana que vem eu já posto ele aqui no meu YouTube também. Tá legal, gente? Boa noite a todos. Ou bom dia, boa tarde, conforme você está vendo esse vídeo mais tarde que vai ficar gravado, né? A gente vai começar hoje aqui com o capítulo 14, tá? Então, se você tem a sua Bíblia nas mãos, pegue a sua Bíblia, pegue uma caneta, porque a gente vai estar, de fato, agora entrando no capítulo 14, né? No capítulo 14. Então, nos blocos anteriores, né, nós vimos toda uma descrição das catástrofes e enquanto a catástrofe estava acontecendo nos capítulos anteriores aí do livro do Apocalipse, nós vemos a segurança do povo de Deus guardado por Deus, né? Então, ao mesmo tempo que as coisas estão acontecendo, o juízo de Deus está sendo derramado, a gente vai ver um pouquinho do juízo hoje, Deus ele guarda os seus. Nós falamos no capítulo 13, na semana passada, né, da identidade do 666, do homem da perdição, que é o próprio anticristo, que ele vai aparecer, de como a Satanás ele está por detrás, né, e no capítulo do sistema político, religioso, cultural, que ataca a igreja. E nós vimos que quem estava por trás do imperador e do Império Romano era o próprio diabo, né? Então, no capítulo 13, o diabo é desmascarado, né? Como se Cristo abrisse a cortina da realidade que aquele povo estava vivendo e abre para nós hoje, é claro, e eles podiam perceber e aprender de Jesus que quem estava perseguindo a igreja era o próprio diabo, usando, claro, principalmente aí a figura do Império Romano. Ok? Então a gente vai dentro do capítulo 14 aqui. Isso, voltou. Saiu um pouquinho aqui porque o Google Assistente acabou entrando aqui, mas já voltei. Então, dentro do capítulo 14, a gente vai ver a figura de Jesus e os seus remidos, tá? Jesus e os seus remidos. Então, pegue aí o capítulo 14 e nós vamos ler juntos. Aqui eu quero começar lendo uma cena que é bem interessante porque ela acontece nos céus e mostra o próprio Cristo guardando a sua igreja. Então, olha ali. Olhei e versículo 1, nós vamos ler aqui do 1 ao 4, tá? Capítulo 14 de Apocalipse 1 ao 4. Vamos lá. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte, né, na testa escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem ou tocam sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Gente, sempre importante lembrar que textos como esse são altamente simbólicos, né? Então a gente vê aqui, nesses primeiros versículos, o próprio Cristo
está diante, né, postado sob o Monte Sião, né, este Monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Isso é uma palavra que está lá em Salmo 125:1. Então, Sião aqui não é literalmente o Monte Sião que hoje tem em Jerusalém. É o próprio céu, uma figura do céu, e a gente lê, olha, ouvi uma voz do céu, né? E junto ao Cordeiro no céu, quem que está lá? O apóstolo vê 144 mil. 144 mil selados, e tem o nome de Jesus e de Deus escrito aí na sua testa. Agora, quem é esta multidão selada? Quem são esses 144 mil? A gente já viu, né, nos vídeos anteriores, procura lá, que esses 144 mil selados, eles representam todos os eleitos, todos os salvos do Antigo e do Novo Testamento. Ou seja, é um número fechado, não no sentido... E passa a mensagem de que não só o número exato, como Deus sabe quem são e vai guardá-los todos. Deus não vai perder nenhum salvo pelo caminho. Por isso que eu entendo biblicamente, né? Nós cremos aí na perseverança dos santos, ou seja, que o crente de verdade ele não perde a salvação. Mas a figura aqui, nós vemos Cristo no céu, cercado pela sua igreja, né? E agora esses 144 mil, que lá no capítulo 7, então olha o vídeo 7, isso mesmo, que lá no capítulo 7 eles estavam cercados pelos inimigos, agora eles estão não mais cercados pelos inimigos, mas eles estão com Cristo. Se lá eles estavam sofrendo, agora eles estão gozando de todas as bênçãos que tem nos céus. Então você vê que tem esse contraste dessas duas figuras que descrevem os eleitos. E aqui também fala, por exemplo, das primícias, né? Que quem são as primícias? Todo crente, ele é primícia. Todo crente, ele foi separado dentre os homens. Esse é o conceito de eclésia, né? Tirados dentre. Então, esses eleitos, eles são todos os salvos. Esses 144 mil são todos os salvos que são do Senhor, ou seja, quem de fato não é do Senhor, não é uma primícia, não é um eleito. O texto diz que eles não aceitaram a mentira de Satanás, por isso são imaculados. Claro que o texto vai dizer que eles não tocaram em mulheres, são castos, né? Não se achou mentira na sua boca, exatamente. São símbolos, gente, isso é um símbolo de uma vida consagrada a Cristo, tá? Não são, ao contrário do que pode se pensar, que é um grupo separado dos crentes em geral. Quando a gente olha isso aqui, então eles não mentiram durante a sua vida, eram castos, não tocaram em mulheres. Gente, Apocalipse é simbólico, tudo é simbólico. Então, novamente, não é um grupo separado de 144 mil pessoas que são crentes de uma outra classe que ninguém conhece, porque eu não conheço ninguém que não mente, inclusive eu. Né? Todos nós, de alguma maneira, mentimos, porque é natural do ser humano pecar. É isso que eu quero falar. Mas esses aqui, então é uma outra forma de falar destes eleitos que viveram uma vida santificada diante do altar de Cristo, em constante arrependimento, e exatamente esta separação de Satanás no sentido de aceitar as suas mentiras. A gente vê que é o contraste entre as primícias e o resto dos homens, entre aqueles que são eleitos e os que não são eleitos, entre os salvos e os perdidos, entre os que se arrependem dos seus pecados e vivem uma vida para Jesus, e aqueles que de fato não se arrependem dos seus maus caminhos, né? A Bíblia continua dizendo aqui que eles cantam um novo cântico, não fala qual é a letra desse cântico, mas podemos inferir que pode ser semelhante aos cânticos anteriores que nós já vimos aqui no próprio livro do Apocalipse. Né? Lá no capítulo 4, verso 11, capítulo 5, verso 9, capítulo 7, verso 12, também fala desses cânticos que de fato eles exaltam a soberania de Deus, a salvação de Deus, a obra redentora de Jesus, e claro que somente os eleitos, né, os santos, podem cantar, que mesmo diante do sofrimento eles estão firmes na sua fé e o louvor continua brotando dos seus lábios, declarando a glória de Deus. No entanto, agora, o tom do capítulo ele muda, porque primeiro nós temos essa visão de Cristo nos céus, cercado pelos seus eleitos, e agora vai haver um grande anúncio. Que anúncio é esse? O anúncio do julgamento de Deus. Então veja como o texto agora começa a falar do futuro.
tá? E a gente vê que vai aparecer um anjo no negócio, na jogada aqui, falando de uma boa notícia eterna e dizendo que é chegado o juízo de Deus. Então leia comigo, né? Versículos 6 e 7 diz assim: Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então veja, o evangelho, as boas novas, não é apenas a salvação, mas o evangelho, anunciar o evangelho, constitui também o juízo de Deus. Então quando você está num culto, você que faz parte de uma igreja cristã, como eu sempre falo, seja crítico, analise aquilo que a pessoa que está lá em cima está falando. Ela de fato prega o evangelho? Eu volto a afirmar, pense um pouquinho. Evangelho não se trata apenas de salvação, mas fala não só da obra redentora de Deus, e dentro dessa obra redentora de Deus, é claro que vai entrar juízo. Exatamente este anjo aqui do versículo 6, ele está entrando, anunciando agora o quê? Um evangelho a todas as nações, a todos os povos. Né? E agora o que ele vai anunciar? O juízo de Deus. Olha o verso 8. Seguiu-se outro anjo, ao segundo, então o primeiro está dizendo e anunciando este evangelho, o segundo dizendo, olha, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então veja, no capítulo 13 nós conhecemos que esta Babilônia é uma figura dupla entre o Império Romano, tá? Basicamente o Império Romano, e também, de certo modo, a Jerusalém ímpia, né? Os ímpios. Então, veja que o juízo agora é chegado definitivamente a Roma, né? Ele fala, olha, a Babilônia está caindo. Esse é um julgamento que já aconteceu, é um julgamento na história. Né? Então, todos esses julgamentos que acontecem na história, eles são antecipações do juízo vindouro. Então, nós vemos o Império Romano, o Império Assírio, o Império Babilônico, a própria União Soviética, todos esses impérios, e até os que existem hoje, um dia eles também vão cair, e quando eles caem, quando é exercida a justiça de Deus, o juízo de Deus, isso é uma figura de um juízo que vai acontecer no final dos tempos e tudo vai acabar. Mas aqui neste caso não é o juízo final, aqui está falando da queda da Babilônia, da queda, e essa Babilônia, nós vimos no capítulo anterior que Jesus mesmo, o texto bíblico fala, né? Jesus revela quem está por detrás é o diabo, e a figura aqui é Roma, né? Sendo manipulada ou usada pelo diabo para atacar os crentes. Então veja que este anjo agora ele fala, olha, que o juízo vai vir sobre todos aqueles que beberam do seu vinho, ou seja, todos aqueles, e a gente vai ver aqui, que adoram a besta, todos aqueles que estão envolvidos nesse sistema corrupto, maligno e caído, todos aqueles que, por não serem eleitos, eles não receberam a marca de Deus, mas receberam e aceitaram gratuitamente e de bom grado a marca da besta. Tudo isso a gente já falou no vídeo anterior e falamos de como esse processo acontece. Então, olha o que vai acontecer, esta parte desse juízo direcionado aqui, nos versículos 9 a 11. Preste atenção, leia comigo aí. Seguiu-se a esse outro anjo. Então, o primeiro anjo falando do evangelho, que também é juízo, o segundo falando que chegou o juízo de Deus, aí um outro dizendo que caiu a grande Babilônia, agora mais um anjo, né? Na realidade esse é o terceiro, desculpe, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão, então a gente já falou um pouquinho disso, né? Modo de pensar e modo de agir, também esse beberá do vinho da cólera ou do juízo de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, falando aí da segunda morte, diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, pela eternidade. Então não existe aniquilação da alma, né? É sofrimento pela eternidade. E não tem descanso algum, nem de noite nem de dia, os adoradores da besta e da sua imagem, quem quer que receba a marca do seu nome. Então veja, nós começamos com uma figura de Jesus de pé no Monte Sião, um símbolo dos céus, cercado pelos seus 144 mil selados, eleitos, um símbolo agora de todos os salvos, de todas as épocas, e aí fala o texto que não se macularam como mulher, que
não proferiam mentiras. Então, repetindo, não é uma classe de supercrentes, mas é uma figura de linguagem que fala de pessoas que, sim, são pecadoras, mas viveram uma vida de arrependimento em direção a Deus. E lá é diferente, esta mesma multidão que é mencionada lá no capítulo 7, lá sofrendo, no meio da perseguição, no meio dos sofrimentos, agora eles estão nos céus e estão vendo Deus derramar o seu juízo anunciado pelos anjos. O primeiro anjo vem falando que o juízo está chegando, que do evangelho, que é o juízo também, além de boas novas, a boa nova do juízo de Deus sobre os ímpios, o outro dizendo que é chegado o tempo do juízo e de repente, e finalmente o terceiro dizendo que caiu a grande Babilônia e dizendo que este juízo, este cálice da ira de Deus, onde tem o vinho do seu furor, vai ser derramado sobre todos aqueles que receberam a marca da besta. Né? Novamente, marca da besta como o selo do Espírito Santo não é um selo visível, nós não olhamos, passamos pela rua e vemos alguém selado por Deus. Cremos por espelhamento, né? Que essa marca da besta ela também não é visível, né? Não é chip, não é nada disso aí, mas é um modo de pensar e de agir da besta. Pode ser que no futuro eles coloquem alguma marca na nossa mão, na mão dos homens, pode ser, mas isso vai ser tão bem aceito exatamente porque a mente já está cauterizada e porque a mente está cauterizada, as ações também. Então, desses homens e esses ímpios que não fazem parte das primícias, olha o contraste. Então a gente vê primícia e não primícia, eleitos e não eleitos, salvos e perdidos, justificados e condenados. Então a gente vê esse contraste aí durante todo o livro. E aqui do versículo 9 a 11, eles estão de fato agora bebendo do cálice do juízo de Deus. E aí em seguida, no versículo 12 e 13, é seguido por uma bem-aventurança de todos aqueles que morreram, seja na tribulação, morreram, foram martirizados ao longo da história, e novamente mostrando, né, que Deus, olha que mensagem poderosa para a igreja, que Deus não se esquece dos seus fiéis. Né, por mais que a pessoa morra num canto, jogada, apagada da história, e ninguém a conheça, isso pouco importa, porque o que importa é que Deus sabe o nome delas, Deus sabe o nome de cada eleito, por isso que é um número fechado, porque Deus não vai perder nenhum, né? Então Deus conhece todos, desde o maior pregador da história, conhecido por milhares de milhares, até que a pessoa mais ordinária no sentido de comum, que é um bom pai, é uma boa esposa, é um bom filho e que ninguém conhece. Aquela lá também está dentro dessa multidão. Essa é a beleza, porque ninguém tem mérito, mas todos dependem do mérito de Cristo para estarem nessa multidão. E exatamente aqui nós vamos ver uma bem-aventurança no versículo 12 e 13. E diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas obras, pois suas obras os acompanham. Olha aí, a história do crente, ela vai acompanhá-lo para os céus, né? A nossa identidade vai acompanhar nos céus, vai nos acompanhar de alguma maneira, né? E esses que morreram, estes milhares de milhares que morreram em Cristo, eles estão agora no Senhor e Deus não se esqueceu de nenhum deles. E agora aqui no versículo 14 a 20, nós vamos ver uma outra descrição do juízo final. Se você já viu os vídeos anteriores, você já viu que em determinados momentos a Bíblia, aqui no livro do Apocalipse, ela está falando de descrições do juízo final. Por quê? Só para recapitular um pouquinho, gente, o livro do Apocalipse, ele não é lido do começo ao fim como os outros livros, dos outros livros da Bíblia. Ele é dividido em 7 sessões, tá? Então, cada sessão, quando termina, ela se repete. Quando ela se repete, ela traz mais detalhes do que a anterior, ok? Então, se você quer mais detalhes disso, eu não vou explicar aqui, até nem temos tempo para isso. Veja os vídeos anteriores, principalmente o primeiro vídeo dessa série, que mostra, eu ensino bem certinho, até as subdivisões para que você veja. Então, como já em outros textos anteriores nós encontramos descrições do juízo de Deus, em descrições do final de tudo, aqui novamente, no capítulo 14, do verso 14 a 20, nós vamos ver uma outra descrição do juízo final, trazendo mais detalhes, trazendo mais luz
para que no final, quando a gente terminar de ler todo o livro do Apocalipse, a gente tenha um quadro total de toda a história, né? E isso é muito legal. Então a gente está colocando as peças aí aos poucos. Estamos no capítulo 14, faltam 8 capítulos. A gente vai chegar no finalzinho ainda lá. Mas eu quero ler contigo versículo 14 a 20, e agora preste atenção. Então nós vimos no começo, fazendo uma recapitulação rápida, começo do capítulo 14, nós temos uma visão de Jesus com seus eleitos de todas as eras. Nós temos anjos e vozes anunciando agora o juízo de Deus para todos os ímpios, e também um juízo na história que é a Babilônia que caiu, que fala de Roma, mas também fala da religião falsa e do sistema falso. E agora nós vamos ver uma descrição, uma nova descrição do juízo de Deus com mais detalhes. Eu quero ler contigo, verso 14 a 20, diz assim: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a um filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma tua foice e ceifa, pois chega a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Gente, isso aqui é símbolo de juízo. Tá? Esta ceifa que está acontecendo não é uma ceifa para salvação, é ceifa de juízo, ela é diferente. Verso 17, então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar mais um anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as uvas estão amadurecidas. Ou seja, símbolo de que o tempo chegou a plenitude, chegou o tempo, o dia do juízo de Deus. Então o anjo passou a foice na terra e vindimou a videira da terra, lançou no grande lagar da cólera de Deus. Tá vendo? Esta colheita aqui não é uma colheita de salvação, por isso que eu falei no texto anterior, né? É uma colheita onde estes ímpios serão jogados no grande tanque, no grande lagar da cólera, da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até o freio dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios, né? Por exemplo, isso aqui também é simbólico, mas fala, então, novamente, essa descrição desta ceifa, né? Mateus 13, versículo 30 também fala disso. Então fala esse é o final da história para aqueles que adoram a besta, que adoraram a besta, que receberam a imagem da besta. Eles serão largados, serão jogados, né, no grande tanque, o lagar da ira de Deus. Então veja, o capítulo 14 aqui fala basicamente do juízo de Deus. E aqui o juízo de Deus é específico para todos aqueles homens que não foram eleitos e, portanto, receberam a marca da besta. Isso traz, de uma certa forma, um consolo aos que sofrem, porque serão vingados. É uma resposta da oração deles, porque a gente já viu em textos anteriores, eles no céu, acordados, orando a Deus, perguntando a Deus, quando é que tu vai nos vingar? E aqui a gente os encontra agora sendo testemunhas deste juízo. Um pouquinho mais para frente, nos outros capítulos, a gente vai ver que essa justiça vai ser um pouquinho mais desenvolvida. Então, gente, nos capítulos 12 a 14, nós vemos aí passado, presente e futuro, né? Eu já falei isso nos vídeos anteriores, como o Apocalipse ele joga com essas 3 dimensões de tempo. Então ele fala do passado, lá no capítulo 12, que foi a incapacidade do diabo de matar a Cristo, fala do presente, que é a própria perseguição que estava acontecendo, e fala do futuro, quando a Babilônia iria cair e quando o juízo de Deus aconteceria. Né? E João ele descreve, né? Ele dá esse contraste bem radical entre os eleitos de Deus e os eleitos do diabo, entre aqueles que têm a marca de Deus, selados por Deus pelo Espírito Santo no novo nascimento, e aqueles que receberam a marca da besta porque odiaram a Deus e a Cristo Jesus. Deu uma travada aqui porque a minha Google Assistente entrou e eu tive que tirar ela daqui. Então veja, gente, lá no capítulo 7, né, a gente viu esses 144 mil militantes, a igreja militante na terra, e agora aqui no capítulo 14, né, dá um pulo de 7 capítulos, um número perfeito, a gente vê essa mesma igreja triunfante nos céus.
Então, estes espelhos, eles acontecem frequentemente aí no livro do Apocalipse. Num momento ela está sofrendo, mas daqui a pouco ela já está gloriosa em Cristo Jesus. Esta é a grande mensagem do livro do Apocalipse, né? Que é o próprio Deus cuidando da sua igreja, tratando com os ímpios, mas glorificando e consumando toda a obra da redenção. Tá? E aqui no capítulo 14, então, nós vemos a igreja triunfante nos céus, acompanhando o juízo de Deus sendo derramado, em especial aqui para os ímpios. Tá legal, gente? Esse aqui é o capítulo 14. Tá? Ele basicamente tem essa estrutura simples, que é uma visão de Cristo com a sua igreja. Essa igreja agora, nesses 144 mil selados, né, que a gente sabe que representam aí os crentes verdadeiros, eleitos do Antigo e do Novo Testamento. Se lá no capítulo 7 eles estavam sofrendo, estavam no meio de todo o juízo que estava acontecendo em toda a terra, mas não eram alvo do juízo, é claro, mas estavam no meio. Aqui nós vemos essa igreja agora triunfante nos céus, porque Deus cuida de cada um deles, Deus cuida da sua vida. E ao mesmo tempo que Deus cuida e Deus está preservando a igreja, nós vemos uma grande descrição do juízo de Deus sendo derramado, anunciado pelos anjos, e este juízo ele tem endereço. E o endereço são naqueles ímpios, homens que odeiam a Deus, odeiam as Escrituras, odeiam a Cristo, e eles preferem adorar o diabo, e não obviamente a figura de Satanás, mas aquilo que o diabo representa. Lá nos dias que isso aqui foi escrito, era o próprio Império Romano. Nos dias de hoje, essa cultura caída, que nós estamos envolvidos nela, e mais para frente, claro, nós vamos dar de cara com a personificação da perseguição do diabo para com a igreja, que é o anticristo, o falso profeta, e assim por diante. A gente já falou um pouquinho disso no vídeo passado. Gente, é isso aí. Nós encerramos aqui o capítulo 14. Espero que tenha ficado claro para quem esteve por aqui, né? Obviamente, o vídeo eu vou encerrar daqui a pouquinho. Se você tiver dúvidas, me chama no direct, e quero encorajá-lo, né, a ver meus vídeos anteriores no IGTV, onde eu falo dos outros capítulos também, de uma visão geral do Apocalipse, como ler o livro do Apocalipse. Esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube, então acessa lá o YouTube, procura lá Daniel De Luca, inscreva-se no canal, dê o seu like, nos ajude a compartilhar este conteúdo, né, para que mais pessoas possam estar informadas a respeito das boas novas de Cristo. Essas boas novas que infelizmente não são ensinadas na igreja. Muitos pastores nem sabem ler o livro do Apocalipse, infelizmente, claro, não sabem, não conseguem interpretar e não vão ensinar nunca, né? Mas cabe a nós passar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu e de alguma forma abrir a sua visão. Eu tenho tentado, já falei isso, né, explicar da maneira mais simples possível. Não tenho me detido nas minúcias do texto, porque não é o intuito dessa série. Essa série são vídeos mais rápidos, aí de meia hora, 40 minutos, a gente expõe o capítulo todo, e aí você pode depois rever também, fazer suas anotações, as suas pesquisas, e também aprender este livro tão fascinante que é o livro do Apocalipse. Quero agradecer a presença de todos, né? Depois esse vídeo vai ficar salvo também, e a gente se fala aí na semana que vem, e nós vamos entrar no capítulo 15. O capítulo 15, quer ver o que ele vai falar? Deixa eu dar um spoiler aqui. Deixa eu pegar minhas anotações. Capítulo 15, nós vamos ver os 7 flagelos. E aí, novamente, uma descrição do juízo de Deus, uma descrição enquanto o juízo está acontecendo da igreja gloriosa e guardada por Deus, mas isso provavelmente na próxima quinta ou sexta-feira. Fiquem ligados aqui no meu Instagram que eu vou estar avisando para vocês. Tá legal, gente? Obrigado. Deus abençoe a todos e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.